Não temos dúvida que a cria é, sem dúvida nenhuma, a fase da pecuária de corte mais apaixonante. Mas também não podemos esquecer que é a fase onde nós precisamos coletar mais informações, porque ela tem uma série de processos que precisam de indicadores. E aí, lembrando o vídeo que a gente fez, nós temos que tomar cuidado pelo seguinte: entre o começo da monta até o desmame, que é quando termina esse ciclo da cria, nós estamos falando em 19 meses. Quer dizer, são 3 meses da monta, em média, mais 9 meses da gestação, mais 7 meses até o desmame. Então, se eu não tenho um processo de coleta de informação eficiente, dificilmente vou ter os indicadores produtivos. E aqui, na planilha, a gente vê aqui os indicadores principais que a gente precisa ter, tanto geral quanto na monta, né? Na gestação, no desmame, enfim. Nós temos um volume de informações a ser coletados muito importante, tá ok? Para que depois a gente possa fazer o cálculo. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui nesse vídeo. Primeiro, calcular um indicador simples, que é o total de fêmeas em reprodução, quer dizer, do total de fêmeas que eu tenho, quantas entraram em reprodução. Então, vem lá, total de matrizes em monta dividido pelo total de fêmeas do rebanho, quer dizer, 75% do meu rebanho está em reprodução. Taxa de aproveitamento de fêmeas acima de 18 meses, quer dizer o seguinte, isso a gente mede a eficiência e a precocidade do nosso rebanho. Pode acontecer de fazendas ter essa taxa de aproveitamento acima de 100%. Quer dizer que ela está entornando fêmeas abaixo de 18 meses, tá ok? Mas vamos calcular aqui, ó. Total de matrizes em monta dividido pelo total de fêmeas acima de 18 meses, 93%. Vocês podem observar que eu pus uma coluna meta aqui, tá, gente? Essa coluna meta, ela é baseada na referência para vocês, mas nada mais importante que vocês calcularem a meta de vocês. Mas quem não tem meta pode usar essa referência como grande parâmetro para vocês para saber o que está bom e o que está ruim, tá ok? Fertilidade geral, total de matrizes prens dividido pelo total de matrizes em monta, no 82%. E aí eu vou por categoria, novilhas, prens, dividido pelo novilhas em monta, tenho fertilidade de novilhas. Primíparas, aquelas de primeira cria, total de primíparas prens, dividido pelo total de primíparas em monta. Vacas, ou as famosas pluríparas, né? Total de vacas prens, dividido pelo total de vacas em monta, tá ok? Bom, e aí alguns indicadores da inseminação. Matrizes inseminadas, percentagem de matrizes inseminadas, total de matrizes inseminadas dividido pelo total de matrizes em monta, 100%. Fertilidade da inseminação, quer dizer, total de matrizes prens de inseminação dividido pelo total de matrizes inseminadas. Total de protocolos de ETF por matriz, quer dizer, como é que foi uma eficiência, né, de protocolos por matriz. Total de protocolos utilizados, tá ok? Dividido pelo total de matrizes em monta, 1,7. Fertilidade IATF por protocolo, tá ok? Isso aqui é um número que eu preciso acompanhar protocolo a protocolo, tá ok? Mas em média a gente imagina que próximo a 50%, ok? Doses gasta de sêmen por prenhez é igual ao total de doses de sêmen gasta, tá ok? 5.000 dividido pelo total de matrizes em monta, 1,7 também. Bom, esses são os indicadores da fase de monta, para eu entender a minha eficiência durante a minha estação de monta. Então a gente vê aqui que nos índices de fertilidade nós fomos bem, a gente pode melhorar um pouco a relação de fêmeas em reprodução e com relação à parte de inseminação podemos também melhorar um pouco a eficiência, tá ok? Mas vamos lá. Aí a gente vai calcular os indicadores na fase de gestação para avaliar a eficiência
da nossa maternidade, né? Do nosso piquete, da nossa genética, da nossa sanidade, enfim. Primeiro índice, índice de natalidade, o total que nasceu em relação ao total que ficou prenhe. Então, eu divido o total que nasceu de bezerros nascidos, divididos pelo total de matrizes prenhes, está dando 95% aqui. Perda pré-parto, aquilo que ficou prenhe, que não chegou a nascer. Como é que eu calculo isso? Bom, o cálculo disso é o total que ficou prenhe menos o total que nasceu, tá ok? Total de bezerros nascidos, dividido pelo total de matrizes prenhes. Quer dizer, aquilo que eu emprenhei que ou teve aborto, ou teve reabsorção embrionária, ou teve natimorto, enfim, nesse caso aqui 4,9%. E aí eu consigo depois, obviamente, distinguir o que é aborto e o que é natimorto disso aí. Mas vamos lá para os indicadores de desmame, certo? Aqueles indicadores de performance do nosso desmame. Primeiro, o peso médio dos bezerros ajustado a 210 dias. Por que isso, gente? Cada fazenda muitas vezes desmama com um período diferente. Muitas vezes a gente comparar o peso ao desmame se a gente não ajustar isso para 210 dias. Então, a gente pega o peso ao desmame da fazenda, divide pelo idade ao desmame, no caso dessa fazenda 210, e multiplica por 210. Então aqui o peso ao desmame ele se mantém em 215. Mortalidade de bezerros. Esse é um indicador que a gente só termina de calcular após o fim do desmame. Por quê? Aquilo que nasceu e não desmamou é mortalidade de bezerros. Então eu faço o total de bezerros nascidos, certo? O total de bezerros nascidos menos o total de bezerros desmamados, mais o total de bezerros a desmamar, porque muitas vezes falta um pouco de bezerros ainda a desmamar, dividido pelo total de bezerros nascidos. Quer dizer, essa é uma fazenda que tem 6,4% de índice de mortalidade. Relação desmame, peso da vaca em relação o peso do bezerro em relação ao peso da mãe, quer dizer, quanto mais eficiente é esse processo, melhor a relação desmame. Então, peso médio ao desmame, 215, dividido pelo peso médio das matrizes, 500. Então, nós estamos falando aqui de uma relação de desmame, nesse caso, de 43%. E aí nós chegamos nos principais indicadores, a última linha da cria. Primeiro, quilo desmamado por quilo de vaca exposta, quer dizer, total de bezerros desmamados mais a desmamar vezes o peso médio desses bezerros para saber quantos quilos de bezerro desmamei, dividido pelo total de quilos de matrizes que eu tenho, quer dizer, dividido pelo total de matrizes em monta vezes o peso médio dessas matrizes. Eu tenho aqui, faltou um parênteses aqui, eu tenho aqui 315 gramas por quilo de matriz de bezerro desmamado. Bom, quilo desmamado por vaca exposta. Quantos quilos eu consegui desmamar para cada vaca que eu expus à reprodução? A nossa referência é 155 quilos por vaca, tá? Então eu pego bezerros desmamados mais, se tiver algum restante a desmamar, vezes o peso médio desses bezerros, tá ok? Tem um total de quilos desmamados. Total de quilos desmamados dividido pelo total de matrizes em monta. Tem aqui 158 quilos de bezerros desmamados por vaca exposta. Lembrando que nossa referência é próxima a 155. Quilo desmamado por hectare, esse sim é a última linha da cria. Porque além de considerar o tanto que eu desmamei por vaca, ele considera a minha lotação da fazenda, porque é quilo desmamado por hectare. Então a conta é muito parecida. Total de bezerros desmamados mais a desmamar, se tiver alguma coisa sobrando aí, vezes o peso médio ao desmame, fecho parênteses e divido isso pela área utilizada pela cria, né?
Então, eu vou ter aí os 2.800 hectares. Então, tenho 169 quilos de bezerros desmamados por hectare. Lembrando que a nossa referência é próxima a 164. Taxa de desmame, outro indicador importantíssimo, total de bezerros desmamados mais a desmamar, certo? Se tiver alguma coisa sobrando, dividido pelo total de matrizes que entraram em monta, quer dizer, do total que eu pus em monta, quanto de fato eu efetivei em bezerro. Nossa referência próxima a 74, essa fazendo uma fazenda com 73,3. E perda da prenhez ou desmame quer dizer o seguinte, quanto de bezerro, depois que eu fiz a minha fertilização, eu não cheguei a converter em bezerro desmamado. Quer dizer, total de bezerros, total de matrizes prens, né? Menos o total de bezerros desmamados, mais a desmamar, dividido pelo total de matrizes prens. Tá? Então, nós temos aqui uma perda da prenhez até o desmame de 10,9, enquanto nossa referência é 8,0. Então, esses aqui são os principais indicadores, gente, reprodutivos da cria. Essa é uma planilha completa. Quem quiser baixar ela, eu disponibilizo ela no link do Hotmart que tem aqui embaixo, tá ok? Além desses indicadores reprodutivos, eu faço o cálculo nela dos indicadores do resumo financeiro, quanto que fica esse bezerro desmamado, qual o faturamento total, resultado por hectare, enfim. É uma planilha completa para quem trabalha com CLIA e traz exatamente os indicadores que são relevantes para que a gente possa tomar decisão, onde você só precisa preencher o que está em cinza e ela automaticamente te traz a referência, te traz o cálculo exato para que você possa tomar a melhor decisão na sua fazenda de cria, tá ok? Quem gostou, clica no link aí, baixa a planilha e usa, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Grande abraço.